Hoje a gente vai dar início à nossa série de estudos sobre cáusticas, né? O problema das cáusticas dentro da teoria do raio. Para começar, tá? A questão das cáusticas, a gente vai ter que voltar em alguns conceitos da teoria do raio, da aproximação de ordem zero da teoria do raio. Okay? O que a gente vai ver é que as cáusticas elas são, na realidade, uma consequência da própria teoria do raio. E elas revelam uma incapacidade da teoria do raio, né, de descrever, né, o campo de ondas nos pontos da vizinhança das cáusticas. Aqui a gente pode ler duas citações. Tá? Vou aumentar um pouco aqui. A gente pode ler duas citações. A primeira é: nos pontos de cáustica, a amplitude do raio se torna singular, e a teoria do raio não descreve corretamente o campo de ondas nessa vizinhança. Isso que a gente vai ver a partir, né, da análise das equações que vão seguir aqui na aula. O método do raio é uma extensão da teoria das ondas planas em um meio em que a velocidade varia suavemente. Isso a gente já sabe, né, das nossas aulas de ondas planas, que o método do raio ele é a extensão da teoria das ondas planas, né, para um meio em que a velocidade varia suavemente. O que significa variar suavemente? É que ela não dá saltos, né? Não tem grandes saltos de velocidade, interfaces abruptas, né, grandes variações de velocidade. Por quê? Porque a teoria do raio é uma teoria que depende de derivadas. E essas derivadas são sensíveis, né, ou não estão definidas em regiões que tenham variações muito abruptas. Aí aqui a gente pode começar dando uma análise na aproximação de ordem zero da teoria do raio. O método do raio, né, que está em inglês, a solução, né, para a teoria do raio, a solução de ordem zero no domínio da frequência, é essa solução aqui. U é o campo de ondas, aqui eu vou ter uma amplitude a zero, vezes uma exponencial complexa. Essa exponencial complexa é a função de I ômega tal. E o tal é a nossa função eiconal. Essa amplitude a gente já derivou como π0 de alfa e beta sobre a raiz do jacobiano, o jacobiano do raio, sobre Czão, que é o que está aqui. Lembrando que esse jacobiano do raio é o espalhamento geométrico dentro da teoria do raio. Czão vai ser a velocidade da onda no meio, e esse π0 é uma função que determina constantes para cada par alfa e beta. Lembrando de novo lá do nosso modelo de raio, que alfa e beta são parâmetros que identificam um raio, né, qualquer próximo da vizinhança do nosso raio central. Então tem um tubo de raios, alfa e beta vão identificar um raio na vizinhança desse tubo de raios. Então eu vou ter uma constante para cada raio, né, o que deriva uma amplitude para cada um dos raios, okay? Que compõe o nosso tubo de raios. E isso é multiplicado pela exponencial complexa aqui. Uma coisa muito importante de compreender dessa equação é aonde está o jacobiano do raio, né, o J. O J está no denominador. Isso significa que se esse jacobiano for zero, muito próximo de zero, nós vamos ter problemas para descrever essa amplitude a zero e, consequentemente, para descrever o campo de ondas nessa vizinhança. Okay? Partindo da definição do jacobiano do raio, né, eu vou ter 1 sobre C e esse determinante aqui, que a gente já viu das últimas aulas. Determinante, né, de x, y, z sobre tal, alfa e beta. Esse determinante aqui, vezes a velocidade, vai me dar o jacobiano do raio. E esse determinante também é igual ao produto misto entre esses vetores. Vetores R tal, né, escalar, vetorial dos vetores R alfa e R beta. Ou seja, dessas derivadas do vetor R em relação a alfa e beta e em relação a tal. Daí, a gente, depois de ter dado uma olhada nessas equações, a gente já vai utilizar elas aqui. Vamos
né, dar uma olhada na definição do que é uma cáustica. A cáustica é um objeto geométrico em que cada ponto, né, né, sobre a cáustica, o espalhamento geométrico J, né, ele vai sumir. Ou seja, ele vai ser igual a zero, ou muito próximo de zero. O que significa que a amplitude a zero ela vai se tornar singular nesse ponto de cáustica. Como a gente pode ver aqui da equação. Se J é igual a zero, eu não tenho como definir quem é a amplitude a zero. Isso é precisamente o que a gente chama, né, de o problema da cáustica na teoria do raio. É a incapacidade da teoria, né, de servir para determinar a amplitude a zero, né, nessa vizinhança dos pontos de cáustica. Ok? E aí a gente vai dar um exemplo da fonte pontual. Ou seja, na vizinhança da fonte pontual, né, a teoria do raio geralmente não vai ser uma boa descrição. Para isso, vamos analisar um pouco como é que se dá essas derivadas do vetor R, né, nessa proximidade dos pontos de cáustica. Então eu tenho uma família de raios definida por essa função aqui, R de tal, alfa e beta. Ou seja, uma família qualquer de raios, em que alfa e beta vão definir, né, um raio paraxial, né, e tal vai ser o meu econal. Ok? Como é uma fonte pontual, eu imponho esse limite aqui, que R, no limite que tal é igual a zero, ele é igual a RA. Ou seja, RA é uma constante, que define a posição da fonte. Okay? Então, todos os raios, nesse limite em tal igual a zero, vão começar da minha fonte pontual aqui. Da minha fonte pontual, que está na posição RA. Onde RA denota a posição da fonte. Okay? Essa equação, se eu for explicitar, R no limite que tal é igual a zero, é pegar essa função e colocar tal igual a zero. Ela vai ficar assim, R de 0, alfa e beta é igual a RA. Se eu derivar essa função em relação a alfa e beta, eu vou ter o seguinte, derivada de R, né, a derivada parcial de R em relação a alfa, nesse limite, tal igual a zero, ok? Eu vou utilizar a definição de derivada. É o limite, tá, de R de 0 de alfa mais delta alfa, beta, menos R de 0 de alfa e beta, sobre d alfa. Ok? E no limite que d alfa tende a zero. Isso aqui é igual a zero. Por quê? Porque como alfa e beta são parâmetros que definem um raio próximo, e todos os raios começam da mesma posição, né? Tanto o raio alfa quanto o raio alfa mais delta alfa, eles vão ter o mesmo valor da função R. Por quê? Porque todos, nesse limite aqui, em que tal é igual a zero, começam da mesma posição. Então essa diferença vai ser nula. O que significa que essa derivada é nula. Ok? E aí? Esse que é o que está escrito aqui embaixo. R de 0, alfa mais delta alfa e beta, é igual a R de 0 de alfa e beta. Né? Que é igual a R nesse limite de tal igual a zero, que é o próprio RA. Ou seja, todos os raios estão começando do mesmo ponto. Tá? Da mesma forma, se eu fizer a derivada parcial em relação a beta, nesse limite, tal igual a zero, eu vou ter a mesma coisa. R de 0, alfa, beta mais delta beta, menos R de 0, alfa e beta. Essa diferença também vai ser nula. Por quê? Porque, repetindo, todos os raios vão começar do mesmo ponto. Tanto o raio beta mais delta beta, quanto o raio beta, começam do ponto RA. Então, essa diferença aqui, ela vai ser igual a zero, logo essa derivada também é zero. Que é o que está explícito aqui embaixo. R de 0, alfa, beta mais delta beta, igual a R de 0, alfa e beta, que é igual a R de tal igual a zero, né, no limite que tal igual a zero, que é igual a RA, por definição. Então, essas derivadas aqui, em relação a alfa e em relação a beta, são iguais a zero. Eu posso representar essas derivadas dessa outra forma aqui. Só que qual é a implicação desse resultado? Significa que nesse ponto, próximo da fonte, em que essas derivadas são nulas, o jacobiano do raio também é igual a zero. Porque como ele depende do produto misto dessas derivadas, né, ele também vai ser zero.
Ok? O que significa, uma das consequências, né, da teoria do raio é que ela não é válida nos pontos próximos da fonte. Então, em geral, o método do raio não vai ser válido nos pontos próximos da fonte. Ok? Por quê? De novo explicando, esse termo aqui, J, vai ser zero, e eu não vou poder descrever a amplitude a zero. Eu não vou ter um valor para amplitude a zero porque eu estou dividindo por zero. Né? E essa divisão, né, matematicamente é impossível. Aqui o J, né, como ele depende dessas derivadas, né, R tal, R alfa e R beta, esse produto misto aqui é zero por aquilo que a gente já verificou, né, nas equações anteriores. Então J some e a zero se torna singular. Isso é a definição de um ponto de cáustica. Ok? Na próxima aula a gente vai ver a superfície de cáustica. Ok? Então por essa aula é só e até a próxima.